Saudações, viajantes pelas eras. Hoje, nossas sandálias tocam o chão sagrado de Atenas, a cidade onde a mente humana aprendeu a olhar para dentro de si mesma. O sol nasce sobre a Acrópole, banhando de ouro o templo de Atena, e as ruas começam a se encher de vozes. Há filósofos nas praças, poetas nas tavernas e políticos nos pórticos da ágora. Tudo em Atenas respira pensamento. Cada palavra é uma semente, cada olhar, um debate. E entre os jovens que ali caminham, há um cujo destino mudará para sempre o modo como o mundo compreende a realidade. Aristócles, que mais tarde seria chamado de Platão. Dizem que ele herdou o nome do avô e os ombros largos de um atleta, mas foi o seu espírito que o tornaria imortal. Filho de uma família aristocrática, cresceu em meio à educação refinada da nobreza ateniense, aprendendo música, ginástica, matemática e política. Desde cedo, seus tutores perceberam que o jovem não se contentava com respostas prontas. Enquanto outros viam o mundo e o aceitavam, Platão queria saber o porquê. Quando observava as sombras das oliveiras tremulando ao vento, imaginava se as coisas que vemos são reais ou apenas reflexos de algo mais verdadeiro. Em uma manhã qualquer, o destino o conduziu à Ágora, o coração pulsante de Atenas. Lá Sócrates, um homem simples, descalço, cercado por curiosos, fazia perguntas que pareciam desmontar o próprio tecido da certeza. «Dize-me, jovem», perguntava o velho, «o que é a justiça? O que é a virtude?» Estes mesmos cidadãos de Atenas riam, irritadas ou confusas, mas aquele homem permanecia calmo, como quem busca a verdade escondida nas respostas alheias. Platão ficou imóvel, observando-o. Naquele instante, sentiu o mundo ao seu redor desaparecer. Não era um discurso, era uma revelação. Descobriu que a sabedoria não estava em possuir conhecimento, mas em admitir a própria ignorância. E assim, sob o sol ardente da praça, um mestre encontrou seu discípulo, e um discípulo encontrou seu destino. Nos anos seguintes, Platão caminharia ao lado de Sócrates pelas ruas poeirentas da cidade, ouvindo-o dialogar com todos, mercadores, soldados, poetas, escravos. A filosofia, ele percebeu, não era algo para se estudar em silêncio. Era uma forma de viver. O exercício da alma, buscando o que é bom, belo e verdadeiro. Em suas palavras, a filosofia é a música mais nobre da mente. Mas o destino, cruel como os ventos que sopram sobre o mar Egeu, decidiu silenciar o mestre. Atenas, abalada por guerras e instabilidade, precisava de culpados, e os olhos se voltaram para aquele velho questionador que ensinava os jovens a pensar por si mesmos. Acusado de corromper a juventude e de desafiar os deuses da cidade, Sócrates foi condenado à morte. Platão, ainda jovem, testemunhou o julgamento. Seu testemunho daria origem ao livro A Apologia de Sócrates, disponível nos dias atuais. Viu o amigo ser traído por uma cidade que se dizia livre. Na cela fria, Sócrates recusou o exílio e bebeu calmamente a cicuta, dizendo que o filósofo não teme a morte, pois ela é apenas o reencontro da alma com a verdade. Platão chorou, e naquele choro nasceu uma nova filosofia. Desde então, ele acreditaria que o mundo que tocamos e vemos é apenas uma cópia imperfeita de algo eterno. O mundo das ideias. Após a morte do mestre, Atenas tornou-se um lugar de sombras para ele. Deixou a cidade e viajou por terras distantes, o Egito, a Síria, a Magna Grécia. No Egito, contemplou o mistério das pirâmides. Em Itália, estudou com os pitagóricos e descobriu que a harmonia dos números era também a harmonia do cosmos. Em cada civilização, via reflexos da mesma verdade que Sócrates havia revelado, que o visível é apenas um espelho do invisível. Essas viagens o transformaram. Quando voltou a Atenas, Platão não era mais o mesmo jovem discípulo.
Era agora o mestre que carrega o fardo do saber. De volta à sua terra, fundou um lugar dedicado ao pensamento puro, a Academia. Ali, entre colunas e oliveiras, nascia o primeiro centro de estudos da história ocidental. Não havia muros nem dogmas, apenas a voz, a escuta e a dúvida. Platão caminhava entre seus alunos como um jardineiro da mente, plantando perguntas em cada alma que o cercava. E de tempos em tempos, este cronista, um viajante pelas eras, caminha em silêncio por esse jardim imaginário, ouvindo ecos de discussões sobre justiça, virtude e o destino da alma. O vento sopra entre as colunas e, por um instante, é como se a voz de Platão ainda ecoasse. Não há nada mais poderoso que uma ideia cuja hora chegou. Para Platão, tudo o que existe no mundo físico é apenas sombra. As formas, os rostos, os sons, tudo reflete uma essência invisível. No mundo das ideias, tudo é perfeito. O círculo absoluto, a beleza incorruptível, a bondade pura. A alma humana, ao nascer, esquece essas formas eternas e passa a confundi-las com suas cópias mortais. A filosofia, dizia ele, é a arte de lembrar, recordar o que a alma já conhecia antes de cair na carne. Em A República, o filósofo nos oferece a imagem mais profunda do pensamento ocidental, o mito da caverna. Homens acorrentados desde o nascimento veem sombras projetadas em uma parede e acreditam que aquilo é o mundo. Mas um deles se liberta, sobe à superfície e, ofuscado pela luz do sol, descobre a verdade. Há um universo real além das aparências. Platão nos convida a essa jornada. Romper as correntes, abandonar as ilusões e olhar para o sol da verdade. Há um universo real além das aparências. Platão nos convida a essa jornada. Romper as correntes, abandonar as ilusões e olhar para o sol da verdade. O caminho é árduo, mas necessário, pois, como dizia o mestre, a alma que vê a verdade não pode mais amar a escuridão. Os dias passavam e a academia florescia. Matemáticos, astrônomos, artistas e políticos vinham ouvir o homem que desafiava os sentidos. Entre os jovens sentados à sombra das oliveiras, um chamava a atenção: Aristóteles, vindo da distante Estagira. Ele observava Platão com admiração e respeito, mas, em seu olhar, havia uma centelha diferente, a do questionamento. Enquanto Platão falava de ideias eternas, Aristóteles pensava no concreto, nas plantas, nos animais, nas causas do mundo visível. E assim, sem saber, o mestre preparava o nascimento de uma nova era do pensamento. Platão envelheceu entre debates e reflexões. Nos últimos anos, caminhava devagar pelos jardins da academia. Dizem que, certa vez, um de seus discípulos perguntou: Mestre, o que é a felicidade? E Platão respondeu com um leve sorriso: a harmonia entre o que o homem é e o que ele sabe que deveria ser. Foram suas últimas palavras registradas. Morreu serenamente por volta de 347 a.C., cercado de pergaminhos e amigos. Alguns dizem que partiu durante um banquete, conversando sobre música e o bem. Talvez tenha apenas fechado os olhos e retornado, enfim, ao mundo que tanto buscou, o das ideias eternas. Mas sua morte não foi o fim. Foi o nascimento de uma nova forma de ver o universo. De sua pena, nasceram diálogos que moldariam séculos de pensamento. De sua escola, brotaram mentes que mudariam o destino da humanidade. E de sua filosofia, germinou a convicção de que o homem é mais que matéria, é memória do divino. Enquanto o tempo devora impérios e o mármore se transforma em pó, as palavras de Platão continuam vivas. Nos livros, nas escolas, nas vozes dos que ousam questionar. Do alto da Acrópole, a estátua do filósofo observa o mundo moderno, talvez ainda se perguntando se compreendemos o que ele quis dizer. E lá, ao fundo da história, surge o discípulo, Aristóteles, o jovem que herdaria a tocha acesa na academia e a levaria adiante.
Se Platão olhou para o céu em busca do eterno, Aristóteles olharia para a terra em busca do real. E é assim que o pensamento humano aprende a respirar, entre o ideal e o concreto, entre a luz e a sombra. O tempo passou, mas a pergunta permanece: o que é o real? Talvez Platão tenha razão e vivamos ainda dentro de uma caverna de sombras. Ou talvez Aristóteles tenha razão e a verdade esteja nas coisas que tocamos todos os dias. De um jeito ou de outro, seguimos buscando, pois pensar é o mais humano dos destinos. E assim termina nossa jornada de hoje, Viajantes das Eras. Deixe aqui nos comentários se você já conhecia o mito da caverna de Platão. O legado de Platão nos recorda que a filosofia é o farol que guia a alma através da escuridão, e que o saber, acima de tudo, é a arte de recordar quem realmente somos. Se você gostou desta viagem no tempo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas aventuras pela história. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima viagem pelas eras.